Olá, pessoal. Hoje nós vamos então dar continuidade na leitura do capítulo que nós iniciamos ontem, Lhasa, Tibete. O segundo dia estava reservado para a visitação à mística fortaleza espiritual de Lhasa, o Palácio Potala. A abóbada celeste refletia um tom bonito de azul, que contrastava com as cores branco e grená do castelo. O Potala foi construído em 1645 pelo quinto Dalai Lama e permaneceu como residência do líder espiritual até o exílio do 14º, o atual Dalai Lama, em 1959, depois da invasão chinesa. Atualmente é considerado Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. Esse palácio, né, Potala? Não é muito fácil explicar a linhagem e as sucessivas reencarnações do Dalai Lama. No entanto, investiguei que existe uma razão para elas. Minha compreensão foi a seguinte: considerando que todos os seres humanos partem de um estado de ignorância e de visão curta, cegueira, sobre a verdadeira realidade e sabedoria sobre quem de fato são, cria-se a necessidade e o espaço para um ser iluminado, de extrema compaixão e sabedoria, reencarnar com a motivação de mostrar o caminho para a libertação deste estado ilusório que gera muito sofrimento. Em outras palavras, é como alguém que aponta para a saída do labirinto da mente humana condicionada. Cada um dos 14 Dalai Lamas representa uma encarnação do Buda da compaixão. Avalokiteshvara. Avalokiteshvara é o Bodhisattva, que representa a suprema compaixão de todos os Budas. Um Bodhisattva é aquela criatura que está adiantada ou pronta para alcançar o estado de Buda. Contudo, faz voto de só alcançá-lo plenamente quando nenhum ser estiver mais no samsara, ou seja, na roda de encarnações de sofrimento. Voltando aqui no texto, cada um dos 14 Dalai Lamas representa uma encarnação do Buda da compaixão, Avalokiteshvara, que em sânscrito quer dizer aquele que enxerga os clamores do mundo, e passa a ser o guardião dos ensinamentos budistas tibetanos, necessários para iluminar o caminho de muitos seres humanos. A porta de entrada para a visitação do Potala é de madeira antiga, com argolas pesadas de ferro enfeitadas com lenços coloridos. A caminhada no interior do palácio é uma longa peregrinação
por corredores que levam a inúmeras salas decoradas com a arte budista, meticulosa e ao mesmo tempo de forte expressão. No interior das salas, algumas delas são de oração, os monges, com seus roupões de cor grená, recitam mantras e colocam manteiga de iaque para a manutenção das velas acesas. A elocução contínua dos mantras cria um estado luminoso, difícil de ser explicado, mas de muita paz. Parece quase possível ouvir e tocar os incríveis segredos invisíveis, esculpidos e modelados no interior das paredes do Potala, guardados ali por séculos. Naquele lugar está o coração de uma sabedoria que transcende a mente terrena. Não obstante, ao olhar para cima, vi câmeras de fiscalização. A parte mais tocante da visitação foi ver a sala de estudos e a sala de meditação do Dalai Lama, que ficam muito próximas uma da outra. Estava diante de, supostamente, um dos lugares mais queridos por sua santidade, que passou boa parte de sua infância ali, estudando e meditando várias e várias horas por dia. Recentemente, Dalai Lama completou 80 anos e relatou sua esperança de poder visitar sua terra natal em vida. Percebe-se também que o foco do seu trabalho no momento está relacionado ao bem-estar do povo tibetano. No entanto, a invasão ao Tibete e o irônico destino fez com que os ensinamentos mais profundos sobre compaixão e sabedoria se estendessem ao mundo todo, especialmente para o Ocidente, o que considero uma grande sorte. Eu sou muito grato, assim como muitos ocidentais o são, pelos ensinamentos que foram moldados naqueles recintos de meditação e estudo, e agora se multiplicam por diversos recantos do planeta. Hoje percebo claramente que a semente de bondade está dentro do coração humano e que pode ser ativada pelos inúmeros lamas e bodhisattvas que sobreviveram ao ataque e à invasão. O mais incrível é que mesmo aqueles que foram torturados e presos continuam mantendo compaixão pelos seus agressores. Antes de iniciarmos a viagem de 4 dias por terra pelo interior do Tibete para voltar ao Nepal, fotografei a frente do Palácio Potala pela última vez. O resultado foi uma imagem em preto e branco, que parecia expressar a dramaticidade de um ser que não reconhece a bandeira vermelha chinesa que está colocada no seu topo. Naquela foto, parecia haver uma preocupação do céu com o que acontecia em Lhasa. Lembrei-me do contraste da fotografia que havia tirado no primeiro dia em que vi o Potala, com o céu azul e uma nuvem branca que se estendia para baixo, parecendo uma cascata celestial a derramar bênçãos sobre a morada terrena do Buda da compaixão. É curioso perceber como nossos próprios sentimentos
se projetam sobre as fotografias. Nesses poucos dias, vi o quão diferente Lhasa estava daquela imagem que tinha codificado em minha mente. O âmago da cidade mantém as fortes características tibetanas, mas hoje ele é circundado por inúmeros prédios baixos, lojas, restaurantes, farmácias e outros estabelecimentos, como toda cidade moderna. Todavia, isso não me impediu de viver algumas experiências típicas do Tibete, como, por exemplo, beber o chá de manteiga. Naquela noite, jantei com Noah e Omer, o casal de Israel, no segundo piso de um restaurante de esquina que dava vista para a praça antiga de Lhasa. Falamos um pouco sobre espiritualidade. Noah era um pouco mais aberta a esse assunto. Entretanto, ambos pareciam alinhados com suas verdades. Conversamos sobre a difícil, mas não impossível paz em Israel. Foi uma conversa em que aprendi muito. Eles revelaram importantes questões pessoais sobre o judaísmo e sobre as tentativas de amenizar o conflito histórico com os palestinos. Também me passaram importantes informações sobre segurança, uma vez que eu já estava decidido a passar o Natal em Jerusalém. Não sabia absolutamente nada de como faria para estar lá na noite do dia 24 de dezembro, mas estava convicto de que isso aconteceria. Estávamos em outubro, ou seja, faltavam aproximadamente 2 meses para o final do ano. Foi um grande privilégio conhecer Noah e Omer. Por meio de nossa conversa, conheci um pouco mais sobre a realidade e sobre a vida cotidiana em Israel. E na presença deles, tive a certeza de que todos os corações humanos amam a paz e não gostam da guerra. Embora não expressassem isso verbalmente, senti que a paz interior era o que buscavam, assim como eu. Depois de nossa experiência no Tibete, eles retornariam a Israel. Perguntaram-me sobre meu próximo destino e disse a eles que estava indo para o vilarejo onde mora o Dalai Lama e faria um retiro de silêncio no centro de meditação chamado Tushita Meditation Center, nas montanhas de Dharamsala, no norte da Índia. Por coincidência, Noah disse já ter participado do mesmo curso de meditação e me passou algumas dicas de hospedagem. Estas completaram e reforçaram as sugestões de Otávio, o venezuelano que havia encontrado na Plum Village. O site do Dalai Lama mostrava a possibilidade de participar dos seus ensinamentos e cultos no templo que fica anexo à sua residência, naquele período em que eu estaria no norte da Índia. Parecia existir uma força invisível que orquestrava a programação da viagem. E as coincidências inesperadas eram a prova disso. Tudo o que eu fazia era agradecer. Depois de Lhasa, seguimos numa caminhonete na direção de Jiangtse e Shigatse.
2 povoados que também estavam sob domínio chinês, mas que também mantinham as fortes raízes tibetanas, sua preciosa tradição e extraordinários monastérios. O ponto alto do caminho foi o colossal lago de águas azul turquesa chamado Yandrok. Yandrok fica a mais de 4.000 metros de altitude e é tido como um talismã espiritual para o povo tibetano. Rodeado por montanhas e por picos nevados, não é possível distinguir se o lago espelha o azul do céu ou se o céu espelha a cor azul turquesa do lago. Todavia, o que importa é a paz de espírito que emana da simples atividade de ficar contemplando-o. Próximo ao lago estava um mastife tibetano, um cachorro cor-de-mel com cabelos longos ao redor do pescoço, muito parecido a uma juba. Seu dono cobrava alguns poucos trocados para fotografá-lo e eu não resisti. O Doc, como é conhecido no Tibete, é o mastife, né? O mastife é chamado de Doc na língua tibetana. É uma raça muito antiga, originada das culturas nômades do Tibete e países vizinhos. Esse tipo de cachorro, apesar de dócil, é usado por tribos locais para proteger as ovelhas dos lobos, leopardos, ursos, tigres e outros animais carnívoros. Então o Doc, como é conhecido no Tibete, era tão doce que quando o abracei, senti que estava abraçando ali o universo e que o cosmos tem ordem e paz. Quem já abraçou de verdade um animal de estimação, independentemente se for de raça ou vira-lata, sabe exatamente do que estou falando. Após Jiangtse e Shigatse, havia ainda um longo trecho até o Himalaia, para então cruzarmos a cordilheira e chegarmos de volta ao Nepal. À medida que avançávamos, também deixávamos para trás o conforto dos povoados mais estruturados. O frio se intensificava conforme percorríamos altitudes maiores, acima de 4.000 metros. Já era noite quando paramos numa vila pequena de uma rua só. Após o jantar, indicaram-me um dormitório no fundo do quintal da casa. A noite caiu rápido, assim como a temperatura. Como não havia banheiro dentro do dormitório, ir ao toalete de madrugada era uma verdadeira odisseia, devido ao frio que açoitava cada célula do corpo que não estivesse embaixo da coberta. No meio da madrugada escura e gelada, a necessidade de ir ao banheiro, imperiosa, por eu ter ingerido muita água para amenizar os efeitos da altitude, foi maior que o frio, e com a ajuda da lanterna, caminhei até encontrar o rústico toalete, composto por uma porta de vai e vem e um buraco no chão. Na manhã seguinte, acordei cedo para ver a cadeia do Himalaia ainda antes do café. No caminho, passei pelo refeitório e notei que as pessoas que trabalhavam naquela hospedagem dormiam desconfortavelmente sobre os bancos onde sentam os visitantes. Com o cachecol enrolado na cabeça, atravessei a rua do vilarejo e subi um monte
para ter a magnífica vista do sol raiando sobre os picos da cordilheira. Uma extensão colossal do Himalaia estava desnuda à minha frente e eu não tinha ninguém com quem compartilhar aquela experiência. Palavras poéticas poderiam apenas tocá-la, mas não descrever aquela beleza. Momentos espetaculares como aquele despertam o desejo grande de compartilhar, e esse sentimento era minha garantia de que não somos seres solitários, embora a jornada espiritual nos convide muitas vezes a caminhar sozinhos. Voltei para o café da manhã e sentei à frente do rústico fogão a lenha, que ficava no meio do pequeno refeitório, e vi uma cena inusitada se desenvolvendo à minha frente. Para aquecer a água do chá, a menina tibetana alimentava o fogo com blocos secos de excremento de iaque. Tinha um odor característico, mas não chegava a ser mal cheiroso. Faltavam 2 dias para chegarmos a Katmandu por terra. Antes de cruzar o Himalaia, passamos por uma espécie de pórtico na altitude de 5.200 metros de altitude, onde tivemos uma visão ainda mais incrível da Cordilheira Nevada. Naquele ponto, havia muitas bandeiras coloridas e rodas de oração típicas do Tibete. Continuamos a jornada de carro até um vale profundo que corta as montanhas e dá acesso ao outro lado da cadeia de montanhas. Dormimos num local chamado Zangmu, a última vila tibetana. Na fronteira com o Nepal, um soldado chinês com aparência de 20 anos veio até o carro e pediu os documentos de forma austera. Prestou continência militar e solicitou o documento a cada um de nós, antes de nos deixar passar. Fiquei com certa dose de compaixão por aquele menino que vestia pesadas fardas e era obrigado a manter um olhar agressivo que não combinava com ele. Outra caminhonete nos aguardava no caótico lado nepalês. Já tínhamos motivo para relaxar das tensões e comemorar o sucesso da jornada se o motorista que nos conduziu de volta a Katmandu não fosse tão imprudente e não tivesse arriscado uma marcha ré em direção ao penhasco e depois uma ultrapassagem quase colidindo de frente com um caminhão nas desafiadoras estradas cheias de curvas que nos levavam de volta a Katmandu. Em certo momento, tivemos que gritar com o motorista, que nos olhou com um sorriso amarelo, como quem admite que fez besteira. À noite, encontrei Omer e Noah num pub de Tamel, como havíamos combinado. Quase morremos 2 vezes, disse Noah sorrindo. Finalmente, brindamos à vida e à jornada. Agradecemos a Deus com nossas metafísicas espirituais diferentes, mas com certeza o agradecimento foi dirigido ao mesmo Deus. Bom, ficamos por aqui, tá bem? No próximo vídeo, eu vou ler a parte onde ele fala. Lembra que ele disse que no final do capítulo teria a impressão dele sobre o Tibete, né? Então é isso que eu vou ler.
no próximo capítulo, que é um trecho pequeno, e depois nós vamos para o capítulo seguinte, que ele denominou Na Presença de Sua Santidade o Dalai Lama. Tá bem? Então nós voltamos na próxima semana, né? Porque esse capítulo eu estou lendo para ir ao ar na sexta-feira, dia 15 de abril. Tá bem? Então, até lá. Um ótimo final de semana para quem está assistindo aqui nessa sexta-feira. E um abraço a vocês de agradecimento por tudo que vocês fazem para me ajudar aqui no canal. Tá bom? E pela companhia, que para mim é muito preciosa. Tá? Agradeço. Muito, muito, muito. Tchauzinho. Até lá.